para bebês. E hoje nós vamos apresentar para vocês algumas modelagens e os seus tecidos de acordo com a data aí que o bebê de vocês vai nascer, né? A primeira coisa que a gente faz quando começa o enxoval é pensar a data provável de parto. E aí, só um minutinho, gente. Pega ela lá, Lu, por favor. Eu tô com uma bebê pequena também aqui em casa e a gente tá se organizando pra começar essa live, mas ela tá com uns dentinhos e não tá deixando a gente fazer. Tá com os dentinhos coçando. Bom, nós vamos começar fazendo a parte da aula, né? Mostrando pra vocês os tecidos de acordo com os climas, então primavera, verão e outono, inverno, os melhores tecidos. E depois nós vamos fazer uma live shop, então nós trouxemos alguns kits de enxoval de tecido básico, de linha básica, para vocês comprarem com 25% de desconto e já garantirem aí a linha básica de enxoval de vocês. Também tem um cupomzinho no final da live para quem quiser fazer pedido no site. Nós estamos com a semana do cliente no site, mas tem um cupomzinho aí a mais, com desconto a mais, para quem ficar até o final da live. Então nós vamos começar aqui a nossa aula. O nosso mês do enxoval, a gente se baseia nesse manual aqui, que é o Manual do Enxoval Essencial. Esse manual nós fizemos, esse material tem mais ou menos uns 2 anos já, tá, gente? Ele já foi feito e refeito e nós sempre pegamos feedback do pessoal que utiliza esse manual como base para fazer o enxoval, para a gente ir alinhando. E dentro desse manual a gente vai ter todas as aulas que a gente está trabalhando aqui esse mês. Então ele começa com as modelagens, tem também tópicos sobre tecidos e climas, tem um calendáriozinho muito legal que aponta aqui de acordo com o seu bebê quando ele nascer. Então, se o seu bebê nasce em dezembro, aqui em 3 meses, qual estação será? Então, ele tem um calendário aqui que te ajuda a fazer o cálculo dos tamanhos, né? Qual estação, em qual tamanho o seu bebê vai estar usando. E temos também os checklists de impressão de quantidades, tá? Então, ele é assim um manual do enxoval essencial. Então, as quantidades, elas são quantidades básicas, tá, gente? Não são quantidades exageradas, são quantidades modestas e necessárias para fazer o enxoval e não faltar. Claro que isso, essa questão das quantidades é uma questão que varia bastante, né, de família para família, da realidade de cada um. Então, se você mora numa cidade que é quente ou se você mora numa cidade que é fria, qual o tamanho do seu varal, o tamanho da sua lavanderia, se você tem secadora, se não tem secadora. Embora a gente nunca recomenda utilizar a secadora com roupa de bebê, mas tem gente que utiliza a secadora. Só esteja preparado aí para alguma taxa de encolhimento um pouco maior, porque quando o tecido é orgânico como o algodão, ele tem sim uma taxa de encolhimento por conta da secadora. Esse manual do enxoval, gente, vocês podem baixar ele, tá? A gente disponibiliza no nosso grupo VIP do WhatsApp. Quem não tá ainda no grupo VIP, clica lá depois da live no link da bio e já entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp, que a gente sempre compartilha este manual aqui e as listas para vocês imprimirem para fazer o checklist do enxoval de vocês. Quem aí tá gestante? Já conta pra mim aqui nos comentários quem tá gestante, quem vai ganhar neném ainda esse ano, quem tá pra ganhar neném já agora e tá fazendo enxoval de última hora. Já conta aqui pra gente esperar todo mundo junto e comemorar junto, que essa espera é muito gostosa e vale muito a pena ser celebrada. Hoje vamos falar então sobre tecidos e climas. A primeira coisa que a gente pensa, né, quando fala hoje em dia em tecidos e climas, né, o pessoal vem comprar com a gente na loja física e fala: ai meu Deus, mas esse tempo tá tão maluco, que roupa que eu compro, porque faz calor, faz frio. Então a gente não tem mais as estações tão determinadas, né, como eram antes. Então a gente não tem aquele inverno só inverno, aquele verão só verão, né, a gente tem estações permeadas aí por mudanças climáticas. Às vezes faz 4 estações no mesmo dia, inclusive. Então, o que a gente diz é que tem tecidos que são muito adaptáveis. E esses tecidos que são muito adaptáveis são os tecidos que vocês vão utilizar na linha básica, tá?
Tecidos muito adaptáveis geralmente são tecidos que são 100% algodão. Então, o 100% algodão, a fibra de algodão, ela é uma fibra que é respirável. Então, claro que vai variar conforme gramatura mais leve vai ser um tecido mais leve, gramatura mais pesada vai até um moletom, né, que é um tecido mais quente. Mas o 100% algodão, ele é sempre mais respirável e ele permite aí uma variação térmica maior, né. Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês a meia malha, tá, que a gente trabalha ela no banho de sol e não na linha básica de bores, culotes. O bore e o culote a gente trabalha uma malha um pouquinho mais, uma gramatura um pouco mais pesada do que o banho de sol. O banho de sol ele é mais fresquinho, ele é como se fosse um macaquinho, ó. E essa meia malha, ela é uma meia malha que é semelhante à malha de camiseta que a gente usa. Ela é um 100% algodão bem leve. Existe body de meia malha no mercado? Existe body de meia malha no mercado. Por que a gente não trabalha com a meia malha no body? Porque o body, ele é uma roupinha que vai precisar trazer maior proteção para o bebê e ele precisa aguentar mais lavagens, ele é uma roupa que vai utilizar mais vezes, né? Ela é a linha básica, então é importante que tenha uma gramatura que aguente muitas lavagens, que não esgarce e que proteja mais o bebê. A gramatura vai influenciar, inclusive, na proteção solar. Então, uma peça com uma gramatura mais baixa, ela vai ter menos proteção solar. Então, esse é um banho de sol, é uma peça de verão, uma peça leve. Mas ela tem menos proteção solar do que o nosso body kimono, por exemplo, que já vai ter uma proteção UV 50, tá? Então, para a linha básica, a gente sempre recomenda um suedine de gramatura um pouquinho mais grossa, porque aguenta mais lavagens e não deixa de ser respirável, tá, gente? Isso aqui não é um tecido quente, ele é um tecido de gramatura média, que é muito respirável, tem proteção UV50. Então, esse algodão suedine 100% algodão é um tecido ideal para você ter na sua linha básica. Ele e o algodão egípcio. Eu vou mostrar para vocês agora esses dois tecidos. Então, a gente tem aqui como opção de tecido mais leve para dias muito quentes, a meia malha, tá? Que é uma malha semelhante à camiseta, que não vai ter no body, mas tem aqui no banho de sol. E tem também uma novidade que eu vou mostrar para vocês, chegou agora, e que a gente tá fazendo um estudo, né? Agora nós queremos lançar até o verão, que é o Tech Modal. O Tech Modal, ele é um tecido, ó, notem que ele é bem molinho, tá vendo? Ele é um tecido que estica. Ele é um tecido que é feito, ele não é de algodão, tá, gente? Ele é um tecido feito de celulose. Esse tecido aqui é feito de celulose, feito de árvore, né? Que eles falam, ou de bambu. E é um tecido que é muito, mas muito respirável. E ele atende bem às variações térmicas. É um tecido considerado muito tecnológico no mercado, né? Vocês conhecem aquelas tech t-shirts que o pessoal fala? Por quê? Porque ele não precisa passar, ele é um tecido que o suor, né, se você sua, ele seca muito rápido, ele é um tecido leve, macio, respirável. Então a gente vem fazendo um estudo nesse tecido para produzir a roupa de bebê com a modelagem com ele. Mas vejam, ele é mais molinho, né, ele é um tecido mais fino, então é um tecido ideal aí pro verão mesmo, e a gente quer vir com ele com lançamento aí até dezembro, para vocês terem algumas peças aí para aguentar os dias mais quentes, né? Porque depois que a gente teve no ano passado aquelas ondas de calor, né? O pessoal não... Em outubro tem bastante variação térmica. O melhor tecido para a linha básica é o algodão, tá? E aí, como o seu bebê ali no tamanho P, ele já vai estar no verão, de repente você pode completar com algumas peças de modal e macaquinhos assim de banho de sol de meia malha. Mas o ideal mesmo é fazer o enxoval, a linha básica, a maioria em 100% algodão, suedine 100% algodão, e ir complementando com outros tecidos. Então, no dia que tiver muito quente, consegue colocar uma roupinha que seja um tecido mais leve. Porque a gente tem calor, mas a gente não tem onda de calor todo dia, né? Então, dá pra fazer essa variação. Aí, seguindo, aqui, os da linha básica que eu tava falando são o fio 40,
que é o suedine de algodão, que sim é um tecido ideal para ser utilizado tanto na meia estação, né? Até casaquinho, a gente tem casaquinho, né? Nesse mesmo tecido para meia estação. A gente chama de kit look completo meia estação. Então é um look completo que nós temos no site, que vem assim o casaquinho, nesse tecido fio 40 penteado, que é um tecido, como eu falei, de gramatura média. Qual a diferença dele pro algodão egípcio? Isso é bem interessante de falar, né, gente? Porque eles são muito parecidos. Muita gente vai na loja, pega na mão e não sabe ver na mão qual que é a diferença. Porque eles realmente são muito parecidos em termos de sedosidade, de resistência à lavagem. A diferença deles é uma diferença técnica, tá? De natureza. Então, o fio 40 penteado, ele é um algodão tradicionalmente, né, de natureza de fibra curta, é um algodão nacional, e aí antes dele ser tecido, ele passa por um processo de penteamento que confere a esse algodão a característica da fibra longa. Então penteia-se o algodão de fibra curta, transforma-se ele num algodão de fibra longa, e a partir daí eles tecem, e aí sai esse algodão aqui penteado, que é diferente do cardado, tá, gente? Que o algodão cardado, ele não passa por esse processo de penteamento. Por isso, o algodão penteado, ele é mais macio e mais sedoso que o cardado. E aí, ele se assemelha muito ao algodão egípcio e ao algodão pima, tá? Ele tem essa característica de ser um algodão mais gostoso mesmo. E aí, nós vamos ter também o algodão egípcio. Aqui a gente trabalha com o algodão egípcio UV30, ele é mais leve que esse fio 40. E o algodão egípcio, por que ele é um algodão muito macio, muito sedoso? Porque ele é um algodão que ele já é de fibra longa. Então, naturalmente, ele já nasce ali com a fibra dele longa, e aí quando vai tecer, tem-se um resultado muito bom, porque ele já é um algodão de fibra longa. Então, é por isso que ele é mais nobre, né, do que as outras naturezas de algodão. Mas tem-se esse processo aqui de penteamento que faz com que os dois fiquem muito parecidos, assim, na verdade. A gente trabalha aqui com os dois, tá? Eu vou ter na linha do algodão egípcio os macacões de zíper e os kits de enxoval que vem macacão de zíper, body e culote no tamanho RNP para enxoval. E na linha do fio 40 é onde a gente tem a nossa maior variedade também, todos os kimonos, culotes em todas as cores e estampa, e também aqui os macacões de botão, que são também bem procurados para enxoval. Então são esses dois tecidos aqui que vão... Quantas peças RNP eu preciso ter? Estimativa de 3 quilos e 3.500. Eu já trago para você as quantidades. A gente vai ter uma aula, tá? Só sobre quantidades, acho que é a nossa próxima aula, na quarta-feira que vem, mas eu te trago essa informação ainda nessa live, já. Eu só vou concluir desses dois algodões, são dois algodões que são os algodões básicos aí. Vocês vão escolher a linha básica de vocês, ou no algodão egípcio ou no algodão fio 40, e depois a gente vai complementando com outros tecidos que vão fazer a variação ou para um clima mais quente ou para um clima mais frio, tá? Importante, linha básica, gente, tem que ter proteção UV, tá? Porque é a roupinha que o bebê de vocês mais vai usar, e o bebê ele não pode utilizar produto, né, de proteção solar. Então é importante que as roupas tenham proteção. Vou colocar esse pra cá. Depois eu vou apresentar pra vocês, gente, os kits. Até respondendo a pergunta sobre quantidades, a gente fez os kits de 15 peças por tamanho, que são kits aí que vão atender mais ou menos esse mínimo, tá? Aqui no nosso manual do enxoval, depois entra no grupo VIP para baixar esse manual, porque aí você vai ter as listas de quantidades. Um bebê que nasce 3 quilos é a média, viu? Um bebê que nasce com 3 quilos sempre usa tamanho RN, tá? Dificilmente o bebê ele não vai usar tamanho RN, a não ser que ele já nasça com mais de 5 quilos, e isso é muito difícil, né? A média geralmente é de 3 a 3,5. Então tenham um pouquinho de RN sempre. Aqui a gente recomenda entre bodies, porque tem body kimono e tem body tradicional, né? Aí é sempre bom comprar um pouquinho de cada pra experimentar, ou já acatar ali o body kimono, geralmente as mães elas preferem. Então, geralmente, no tamanho RN a gente recomenda de 6 a 8 conjuntos e mais 3 ou 4 macacões, tá?
para fazer ali essa primeira composição, assim, de linha básica, e depois pode se complementar com outras modelagens, né? Um casaquinho, que pode ser comprado direto no tamanho P, não tem necessidade de comprar casaquinho no tamanho RN. Shortinho também não tem necessidade de comprar no tamanho RN. No tamanho RN, gente, só linha básica ali, kimono, culote e macacão. Então, mais ou menos 6 a 8 conjuntos e mais uns 3 ou 4 macacões ali. Geralmente também é o que a maternidade pede, tá? E aí, no tamanho P, a gente já pode aumentar um pouquinho as quantidades, porque vai usar mais tempo, por conta do tempo de caimento, tá? O tempo de caimento da RN, 0 a 1 mês. Então, o bebê vai nascer, vai usar até ele no máximo 1 mês, a não ser que nasça muito pequenininho, né? Tem bebê que nasce ali com 2 quilos e pouquinho, vai usar RN. Aliás, já conta aqui pra gente, gente que tem aí bebê pequenininho, já coloca aqui nos comentários, fala aí quanto tempo o seu bebê usou RN, se você comprou RN, se arrependeu, se não se arrependeu, se arrependeu de não ter comprado, porque eu também conheço bastante gente que fala assim, ai, não comprei RN, achei que meu bebê ia nascer grande, e aí o bebê nasceu pequeno e as roupinhas ficaram tudo grande, teve que sair correndo comprar o RN. Então, usem, se quiserem usar a live já para compartilhar a experiência de vocês, é muito bom porque ajuda outras mães, sabe? Tem muita gente que fica nessa dúvida, compra RN, não compra RN. Nossa recomendação é, compre pouco, mas compre, tá? E sempre nesses tecidos que eu falei, que são o suedine 100% algodão, sendo algodão egípcio ou fio 40 penteado, ambos tecidos são excelentes, com proteção UV. Sempre cuidar, gente, tecido hipoalergênico, penteado muito melhor do que o cardado e se atentar, assim, pra qualidade da malha mesmo, tá? Depois aqui no finalzinho da live a gente vai trazer os kits já pronto pra vocês verem. A gente preparou uma paleta de kits super, super bonita, paleta de cores, tá? E aí tem um kit aí de 15 peças com 25% de desconto que a gente tá vendendo nas lives. A última live foi um sucesso, o pessoal gostou muito. E é legal porque facilita, porque a sua escolha compra de básico, você já compra esse kit redondo, já garante a linha básica e depois você complementa com uma estampinha, com uma outra modelagem, com uma mantinha, né, com os acessórios que eu vou mostrar também na nossa última live, mas já trouxe aqui touquinha e luvinha pra mostrar pra vocês. Então aí é só ir complementando, tá? Continuando no nosso tema dos tecidos, eu vou começar a passar aqui os tecidos de frio. Gente, até pro frio, o ideal é que a gente trabalhe sempre o 100% algodão. Então a gente trabalha aqui na Ambalalum os conjuntos de moletom 100% algodão. Eles são assim, um moletomzinho, e eles são peluciados por dentro. O moletom, ele assim, por ser 100% algodão, ele tem proteção UV50 também e ele é bem respirável, então ele não é um tecido que vai superaquecer o seu bebê. E isso é importante porque como a gente tem muita variação térmica, às vezes o bebê, a gente tá num clima que não tá tão frio assim, e aí a gente vai e enche o bebê de roupa ou coloca um tecido muito quente, né, que abafa muito o bebê, aí você vai ver, vai ter brotoeja, pode ter alguma doença de pele. Então, realmente, o 100% algodão vai manter essa respirabilidade. E a gente sempre recomenda, coloca um bodyzinho por baixo, mesmo que seja aqui o moletom, né, como é peluciadinho. Mas aqui, o moletom é um ótimo tecido para bebê, tá, gente? Não se encontra muito no mercado, mas algumas marcas já estão começando a trabalhar, né? Porque tem essa demanda, né, por tecidos 100% algodão, ó, esse vem com um culotinho. Então, tem essa demanda por tecidos 100% algodão, inclusive pro inverno. Então, né, há muitos anos que se usa tricô no enxoval, e o tricô, ele o que a gente tem que se atentar, né, é sempre pra maciez dele, e assim, quando vocês verem tricô muito barato, gente, desconfiem, tá? Por quê? Porque o tricô, ele pode ser 100% algodão e ele pode ser 100% poliéster. Então, a lã, ela tem essa variação, e ele pode ser 50-50 também. Então, sempre olhem essa etiquetinha que tem aqui dentro, né? Que é uma etiquetinha de composição. Ai,
porque eu não vou achar nesse aqui. Vou mostrar aqui no casaquinho que tá mais fácil. Então, vocês sempre que forem comprar, né, as peças de vocês, olhem sempre essa etiqueta interna, tá? Ou no site, na descrição, sempre tem que ter, é obrigatório, tá, gente? A composição. Então, aqui vai embaixo das instruções de lavagem, sempre vai ter a composição do tecido. E aí, no caso da lã, sempre façam opção pela lã 100% algodão, tá? Ou 50-50, se não encontrarem a 100% algodão. O que acontece com a lã 100% algodão é que ela costuma ser muito cara, tá, gente? Não é um artigo assim, costuma ser um artigo de luxo no enxoval. Principalmente se for 100% algodão. Se verem saídas de maternidade de tricô mais baratas, desconfiem. Provavelmente é feito com poliéster, e aí, nesse caso, vale consultar se é hipoalergênico, se realmente é macio. Optem, assim, por poder pegar na mão, olhar. E sempre utilizar um bodyzinho de algodão por baixo, tá? Pra proteger a pele. Então, aqui a gente vai ter no frio o moletom, os tricôs, né? Que são tecidos bem térmicos também, assim, são tecidos que vão ser bons, né, pro inverno. E a gente vai ter o plush, que é... O plush eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, a gente tá sem, porque o inverno já foi. Mas eu tenho o soft pra mostrar pra vocês. O soft, ele é um tecido 100% poliéster térmico, tá? Ele é um tecido de pouca respirabilidade, ele é um tecido que esquenta muito, ele é térmico por isso, né? Ele esquenta muito. Por que o soft é bom? Ele é bom em dias muito frios para você não ter que colocar muitas camadas de roupa no seu bebê. Porque se você não colocar um tecido que seja térmico, e geralmente os tecidos térmicos não são de algodão, eles são de poliéster, né? São plásticos. Se você não colocar um tecido térmico no seu bebê, você vai ter que pôr muitas e muitas camadas de roupa e pode ser que ele fique desconfortável, né? Com aquele monte de roupinha. Então, para os dias muito frios, o soft é o ideal, tá? E aí, pra bebê que vai nascer no inverno, no começo do inverno, ou vai nascer ali em maio, tenha 1 ou 2 macacões desse, pelo menos 2 ali, né? Pra você poder lavar tudo. É um tecido que seca rápido, tá, gente? Ele não é um tecido pesado. Seca super rápido, então tenha 2 ali macacões de soft para vocês passarem pelo inverno pelos dias mais frios. E aí, fora isso, os conjuntinhos de moletom também super dão conta. Então dá para ter um pouquinho de cada, porque aí vocês conseguem ter, em vez de comprar, eu vou comprar tudo de soft, tudo de moletom, o ideal é a gente ter um pouquinho de cada para poder ir ali de acordo com cada dia, cada clima, né? Porque como eu tava falando no começo da live, né? A gente não tem mais tão definidas assim as estações. Mesmo assim, bom, a gente sabe que agora, nos próximos meses, a gente não vai ter temperaturas negativas ou abaixo de 10, né? Que seja. Então, enfim, o soft agora, no momento, não é o momento do soft, né? Agora, o ideal sempre ter o enxoval ali 100% algodão, no suedine, e aí vão complementar aí com tecidos, na verdade, mais leves, né, pro verão. Os bebês de verão, gente, eles são sempre mais baratos, né, porque o enxoval do bebê de verão, essas peças, né, tricô, soft, moletom, são peças sempre mais caras do que as peças de meia malha, né, ou mesmo as peças de modal, né. E também se usa menos roupa, né, no verão. Então, com certeza, os bebês de verão agora, os bebês que virão aí nos próximos meses, são bebês mais econômicos. E aí eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês também, porque independente da estação, gente, tenham pra maternidade touquinhas e luvinhas, tá? Porque as maternidades são muito geladas, então mesmo que os bebês de vocês forem nascer no verão, não deixe de complementar com touquinha, luvinha, saco de dormir ou manta. O saco de dormir é muito bom, viu, gente? Muito seguro, faz o bebê dormir ali mais aconchegadinho. Então eu vou mostrar esses acessórios pra vocês na aula de acessórios, que é a última aula do mês, mas já dando um spoilerzinho aqui. Pra quem entrou agora, gente, e não tem ainda o manual do enxoval, entra lá no grupo depois no link da bio, entra no grupo do WhatsApp que a gente manda pra vocês, porque aqui aí eu vou ter, tá? Eu vou ter o resumo do tecidos e climas, bebês de primavera,